Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa nada igual. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me, Levi. Siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração nessa noite através da Tua palavra. Senhor, me ajude a expor com fidelidade aos meus irmãos a Tua palavra. Fale o nosso coração, abra o nosso entendimento, que a Tua palavra ela possa frutificar na vida de cada um de nós. Oramos no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus, paralítico e os pecadores. Capítulo 2 de Marcos e os primeiros 6 versículos do capítulo de número 3. Nesse trecho do livro de Marcos, nós temos 5 eventos em que Jesus é questionado pelos mestres da lei. Jesus age, Jesus cura, Jesus perdoa pecados, Jesus senta à mesa com pecadores e com publicanos, Jesus vai falar a respeito do sábado, Jesus vai curar inclusive no sábado. Então, esse trecho da Escritura, nós temos 5 momentos, 5 eventos em que Jesus age ou fala, e a ação de Jesus e a fala de Jesus bagunça a mente dos religiosos daquele tempo e causa uma reação nesses mestres da lei. E aí nós começamos a ver uma crescente oposição. Meus irmãos, quando Jesus age, o mundo e a cultura do seu tempo são desafiados. O mundo e a religião de seu tempo são desafiados.
As palavras de Jesus têm impactos profundos até os nossos dias. A nossa cultura é desafiada. A religião é desafiada. E nessa noite eu quero compartilhar com você os primeiros 2 momentos de Jesus nesse trecho. A minha ideia era fazer os 5 momentos, mas eu entendi que seria melhor dividir em 2 sermões. Então hoje eu vou ficar nesse texto que nós lemos agora. Em primeiro lugar, Jesus prova a sua autoridade para perdoar pecados curando um paralítico. É o primeiro evento. Nós vimos nas semanas anteriores que Jesus começou o seu ministério sendo batizado por João Batista, o qual veio e preparou o coração dos homens para a vinda de Jesus. Jesus veio, é batizado, e aí nós precisamos destacar que o batismo de João era para perdão de pecados, mas Jesus não tem pecado. E mesmo assim, ele se compadeceu de nós e foi batizado por João Batista. No batismo de Jesus, nós vimos que Deus o Pai fala: esse é o meu Filho amado em quem tenho prazer. E naquele momento os céus são rasgados e o Espírito Santo é derramado, vem e pousa sobre Jesus em forma de pomba. Nós vimos que após o batismo, Jesus é tentado no deserto durante 40 dias. E em seguida, depois que João é preso, Jesus inicia o seu ministério, curando enfermos e expulsando demônios e chamando seus primeiros discípulos. Nós vimos que Jesus tem o poder tanto sobre os demônios quanto sobre as doenças. Jesus é o Deus conosco, o Deus que toca e cura o paralítico, o leproso, o Deus que tem o poder sobre as forças espirituais do mal. O Evangelho de Marcos nos mostra então a autoridade de Jesus. E agora nós vemos a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Então, o primeiro ato de Jesus é perdoar pecados de um paralítico e curar sua enfermidade. Então, poucos dias depois de Jesus curar um leproso, Jesus volta a Cafarnaum. E lá em Cafarnaum nós vimos no capítulo de número 1, que quando ele cura o leproso começa a pregar o Evangelho. E a fama de Jesus cresceu de tal forma que Jesus já não podia mais entrar na cidade. Mas Jesus volta, retorna a Cafarnaum, e a casa em que Jesus estava, ela ficou lotada. Não cabia mais ninguém. Provavelmente na casa de Simão Pedro. Nós não sabemos de quem era a casa, porque o autor Marcos ele não fala para nós de quem era a casa. Mas nós podemos deduzir que era a casa de Pedro. O que nós sabemos é que todos estavam lá amontoados para ouvir Jesus pregar. Eles queriam ouvir Jesus pregar. Sabe o que é mais interessante, meus irmãos? É que nesse texto nós não temos o conteúdo da pregação de Jesus. Nós não temos o que Jesus pregou. Marcos não se preocupou em registrar a mensagem de Jesus naquela noite, ou naquela tarde, naquele momento. Mas nós sabemos que o foco de Marcos é mostrar Jesus em ação. Porque Jesus é o Evangelho encarnado, Ele é o Evangelho em pessoa. E eu não tenho dúvidas, meus irmãos, que a mensagem de Jesus era o Evangelho. Arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus chegou. Irmãos, pare e pense nesse momento. Nós não temos o privilégio de sentar aos pés de Jesus hoje e ouvi-lo pregar em carne e osso. Nós não temos esse privilégio. Mas toda vez que um pregador, um homem de Deus, prega com fidelidade a Escritura, ele é
boca de Deus para nós. Ele é boca de Deus. Pregador fiel, e a palavra fiel é fundamental. Pregador fiel é boca de Deus. O texto nos conta então que havia um homem paralítico que desejava ser curado. E até aqui a gente já sabe que a fama de Jesus como um homem que curava enfermos tinha se espalhado. Os doentes eram trazidos até Jesus. O paralítico estava deitado numa cama, uma maca, ele não podia nem se arrastar no chão, meus irmãos. Ele não podia nem engatinhar. Não sei, mas é possível que esse paralítico fosse completamente paralítico. Talvez um tetraplégico. Mas esse homem não perdeu o poder de falar. E ele chama 4 homens, ele reúne 4 homens. Nós não sabemos se ele pagou esses 4 homens, provavelmente não. Provavelmente ele era muito pobre. Nós não sabemos se esses 4 homens eram seus amigos. O que nós sabemos é que haviam 4 homens que ouviram o pedido desse paralítico, desse doente, desse enfermo, e ele queria ser levado até Jesus. Você já tentou entrar num lugar que está socado de gente? Já tentou pegar aquele ônibus que está... Você não entra mais ninguém ali. Lotado, abarrotado. Ou entrar numa sala de hospital, como nós tivemos em Brusque, alguns dias atrás, em que não tinha como entrar mais ninguém. Não havia cadeira para sentar, e aí eu perguntei para minha sogra, tá, mas e dava para sentar no chão? Não, porque não cabia mais ninguém. Provavelmente, meus irmãos, havia muito mais gente onde Jesus estava. Ninguém conseguia chegar até ele. Então, o paralítico não poderia entrar pela porta, pelo portão. Mas naquele tempo as casas, diferentemente de hoje, elas tinham o seu telhado feito de barro, uma estrutura de madeira, palha e barro. E nos fundos da casa havia uma escada que as pessoas usavam para subir no seu terraço, e algumas inclusive faziam ali o seu local de refeição. Então o paralítico, carregado por 4 homens, dá a volta na casa em que Jesus estava, é suspendido e levado até o telhado daquela casa, e os homens que estavam com ele cavam um buraco no teto. Eles cavam. E então, o paralítico é descido, provavelmente por cordas, até a frente de Jesus. Meus irmãos, diante do paralítico estava o Filho de Deus. E quando ele enxerga o paralítico, o que ele diz? Filho, seus pecados estão perdoados. Vendo-lhe a fé, Jesus perdoa os seus pecados. Mas assim, uma coisa, talvez uma dúvida que você pode ter, mas como Jesus viu a fé do paralítico? A fé é uma coisa que você não enxerga a princípio, é uma coisa abstrata. Mas Jesus viu a fé dele em mobilizar 4 homens para o carregar, para subi-lo no telhado, cavar um buraco e descê-lo até Jesus. Jesus viu a fé do paralítico em ele não se preocupar em danificar o telhado de uma pessoa que ele não conhecia sem ter recursos para pagar. Jesus viu a fé do paralítico em enfrentar toda aquela multidão para estar diante dele. O Evangelho de Marcos nos mostra outras histórias, e nós veremos cada uma delas, de pessoas que também mostraram a sua fé para Jesus. Todos nós conhecemos a história da mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia e que atravessou um longo percurso com o desejo e a convicção de que se ela apenas tocasse na borda do vestido ou da roupa de Jesus, ela seria curada.
Todos nós conhecemos a história de Jairo, um dos chefes da sinagoga judaica, que tem uma filhinha que está doente e essa filhinha morre. E ele enfrenta os mestres da religião, ele enfrenta os doutores da lei e vai até Jesus pedindo: mestre, minha filhinha está morta. E Jesus vê a fé desse homem e cura a filhinha. Da mesma forma que Jesus viu a fé da mulher hemorrágica e curou ela também. E o que falar do cego Bartimeu, que sentado à beira do caminho ouve que Jesus Cristo está passando e ouve que Jesus era aquele que curava os enfermos, que dava visão aos cegos. Então aquele homem, não tendo mais nenhuma esperança e lutando contra a esperança, começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que estavam com Jesus, que estavam ali na multidão, até os discípulos mandavam ele calar a boca. Não atrapalhe o mestre. Mas a sua fé vai aumentando e ele vai gritando mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que Jesus escuta. E Jesus tem compaixão dele e vendo-lhes a fé o cura. Talvez você pense, voltando aqui para o paralítico, talvez você pense: mas ele queria ser curado, não perdoado. Ele queria ser curado. Ele mobilizou 4 homens para carregar, e provavelmente ele devia ser magro. Porque se fosse eu, o paralítico, talvez teriam que ser uns 8 homens. Ele queria ser curado. Ele queria voltar a andar. Ele queria voltar a trabalhar. Ele queria voltar a ter uma vida normal, meus irmãos. E você que já ficou doente, você sabe como é terrível não conseguir levantar, não conseguir tomar um banho sozinho, não conseguir comer. Naquele tempo, os judeus e outros povos, eles associavam a doença do corpo com o pecado. Então, eles acreditavam que as pessoas que estavam doentes, elas estavam doentes por causa de algum pecado que elas haviam cometido. Aqui é importante entendermos que o foco de Marcos não é falar sobre a cura do paralítico, mas a ação de Jesus diante daquele que estava incapacitado. Meus irmãos, Jesus é Deus e por isso ele pode perdoar os pecados daquele homem. Para nós aqui, a declaração de Jesus não incomoda. Para nós, Jesus perdoar pecados é algo normal. É ou não é? Jesus perdoa pecados, é uma coisa comum, trivial, ninguém se assusta com isso. Ninguém. Nós estamos acostumados com essa fala: Jesus perdoa pecados. Mas essa declaração de Jesus bagunçou a mente religiosa do seu tempo. Os mestres da lei ficaram doidos de raiva. Então, a polêmica aqui em Marcos, ela se concentra naquilo que Jesus faz ao perdoar os pecados desse homem, não em se Deus o perdoou. Então, ao perdoar o paralítico, Jesus está falando e agindo como Deus. Porque somente Deus tem o poder de perdoar pecados. Naquele tempo, quando nós lemos o livro de Levítico, por exemplo, ou 2 Samuel, nós percebemos que quando as pessoas pecavam, elas ofereciam um sacrifício no tabernáculo, depois no templo, e elas se apresentavam diante do sacerdote com esse sacrifício. Elas colocavam a mão sobre a cabeça do animal que seria morto no lugar delas, e após o sacrifício era declarado perdão para essa pessoa. Então essa pessoa era perdoada do seu pecado e o animal era morto no lugar dela. Mas o que Jesus está fazendo aqui não é declarar perdão apenas, mas Ele está perdoando. Ele não está
apenas dizendo os teus pecados estão perdoados, porque Deus está te perdoando. Não, os teus pecados estão perdoados porque eu estou te perdoando. E isso é escandaloso, meus irmãos. Já pensou eu chegar para você e falar assim, eu perdoo os seus pecados? O que você faria se eu chegasse para você e falasse assim, olha, os seus pecados eu te perdoo? Você ia me chamar de louco, no mínimo. E talvez você dizer que eu estava com demônio. Ou você ia se dobrar de joelhos diante de mim e falar assim, olha, você é Jesus, você é Deus. Não, né? Você ia me chamar de louco, maluco. Então, quando Jesus fala, quando Jesus perdoa os pecados daquele homem, Jesus está falando e agindo como Deus. Jesus não está apenas falando e agindo como um sacerdote. Jesus não está falando e agindo como um mestre da lei. Jesus não está falando e agindo como um pastor. Jesus está falando e agindo como Deus. E Ele é Deus, e Ele tem poder para perdoar pecados. Mas a declaração de Jesus serve para ser acusado de blasfêmia. Os mestres da lei que estavam sentados ali com ele o acusam de blasfêmia. Como pode um homem perdoar pecados? Mas esse homem que perdoa pecados é Jesus, o Filho de Deus. Ele é o Cristo, o nosso sumo sacerdote, que perdoa nossos pecados, que se oferece como sacrifício em nosso lugar e que intercede continuamente diante do Pai por cada um de nós. Em Marcos 2, do 9 ao 12, diz assim, Jesus diz aos que estavam ouvindo ele, provavelmente olhando nos olhos dos mestres da lei, o que é mais fácil eu dizer ao paralítico? Teus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e vá embora. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos. E estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Meus irmãos, cá entre nós, se eu tivesse a ousadia de chegar para você, Fernando, e falar assim, eu perdoo todos os seus pecados, com certeza você me diria assim, cara, você é doido, você está louco, talvez perturbado. Mas é fácil dizer, eu perdoo os teus pecados. Nós não podemos fazer isso porque não somos Deus. Mas é muito fácil dizer. Da boca para fora a gente fala o que quiser. Agora o que é mais fácil? Falar, os teus pecados estão perdoados, ou curar naquela hora, instantaneamente, o paralítico, fazer ele ficar de pé, segurar sua maca e ir embora. O que é mais fácil? Falar, os teus pecados estão perdoados. Mas para que saibam que eu tenho o poder, diz Jesus, de perdoar pecados, eu digo ao paralítico, levante-se, tome a tua cama e vá embora. A cura do paralítico, meus irmãos, tem um propósito de provar a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Jesus não curou o paralítico apenas para resolver seus problemas temporais, como vimos semana passada. O problema temporal do paralítico qual que era? Não poder andar, não poder se lavar, não poder comer sozinho, não poder se movimentar. Jesus não resolve apenas o seu problema temporal, Jesus resolve o maior de todos os problemas que aquele homem tinha, que é o pecado. O pecado é o maior de todos os nossos problemas. E para que fique provado que Jesus tem esse poder, Jesus então o cura. E ao ouvir a palavra de Jesus, aquele homem levanta, toma a sua cama e vai embora com as próprias pernas. E o texto é claro, meus irmãos.
A cura desse paralítico mostra que Jesus, ele tem poder de perdoar pecados. A cura do paralítico mostra que esse homem que está falando que perdoa pecados, ele é Deus. Ele não apenas fala como Deus, ele é Deus. Ele é o Deus conosco. A comprovação da cura e da capacidade de Jesus perdoar pecados são vistas claramente quando aquele homem se levanta, pega a sua cama e vai embora. Meus irmãos, afirmar que todos os homens são pecadores e merecem receber o pagamento por causa do seu pecado desafia a lógica desse mundo, porque nossa cultura, até hoje, acredita que o homem é bom. O meio é que complica. Mas o homem é por natureza bom. É o que a nossa cultura diz. Um homem que é bom merece coisas boas quando partir desse plano. É o que nós ouvimos e às vezes falamos. Quando alguém morre, mesmo sem Jesus, agora essa pessoa descansou. Agora essa pessoa foi para um lugar melhor. Ela era uma pessoa boa. Afirmar que somente Jesus Cristo pode perdoar pecados, meus irmãos, também desafia a lógica desse mundo que nós vivemos, um mundo cheio de deuses, um mundo cheio de religiões, cheio de caminhos que afirmam levar até Deus. Como pode uma única religião dizer que é a verdadeira? Como pode somente Cristo ser capaz de perdoar o pecado? Como pode somente Cristo ser o caminho que nos leva até Deus? Não, o mundo não aceita isso, meus irmãos. E como nós podemos ver, tais afirmações são blasfêmias em nossos dias. Quando nós afirmamos para uma pessoa que apenas Cristo é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo, muitos acham isso uma loucura. Como pode apenas o cristianismo ser a religião verdadeira? Apenas a fé evangélica ser a fé verdadeira? Não, as pessoas são boas. As palavras de Jesus e as ações de Jesus desafiam completamente a lógica desse mundo, meus irmãos. Nesse ponto eu quero trazer algumas aplicações para você e para mim. Eu não sei, talvez, o que se passa no seu coração, no seu íntimo. Mas eu quero que você saiba que em Jesus Cristo você é perdoado. Em Jesus Cristo todos os seus pecados são apagados. Em Jesus Cristo, não importa o que você fez, você é perdoado. Muitas vezes nós queremos a cura do corpo, mas nós precisamos da cura da alma, da cura do coração. E se é essa a cura que você precisa nessa noite, que você coloque diante do Senhor e que você clame a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Que você se coloque diante do Senhor, que pode perdoar seus pecados e curar sua alma, que pode curar também sua enfermidade. Que nós nunca venhamos esquecer dessa verdade, que em Cristo nós somos perdoados. É assim que Jesus nos enxerga, quando nós estamos nele. Se você está em Cristo, nova criatura você é. Se você está em Cristo, você é filho de Deus, você é perdoado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus declarou perdão. E o mais legal é que agora Jesus vai mostrar
que Ele é o Deus que perdoa. A partir do versículo 13, nós vemos que Jesus não apenas perdoa os pecados, mas agora os excluídos podem se sentar à mesa com Jesus. Acompanhe comigo. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com pecadores e publicanos? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Meus irmãos, Jesus agora chama Levi. E Levi não era um bom candidato para ser discípulo de Jesus. Levi, a profissão dele era uma das profissões mais odiadas do seu tempo pelos judeus. Levi era odiado só por ser coletor de impostos. Eu acredito que você nunca, talvez, experimentou ser odiado por causa da sua profissão. Acredito que você nunca tenha sido odiado porque você é um padeiro, ou porque simplesmente você é um professor. Talvez ser odiado porque você dá uma nota baixa é aceitável. Mas simplesmente porque você é professor, você nunca vai ser odiado. Você não vai ser odiado por ser uma pessoa, uma zeladora. As pessoas não vão odiá-la por causa disso. Ou por uma pessoa que faz limpeza. Eu vou te odiar porque você faz limpeza. As pessoas podem não gostar do seu método de limpeza. As pessoas podem não gostar do seu atendimento. Ou da empresa em que você trabalha. Mas a sua profissão não é odiada. A tua talvez. A verdade é, meus irmãos, que nós não temos ideia do que é ser odiado por causa da profissão. Essa é a verdade. Nós não temos ideia de como é ser odiado simplesmente por exercer uma função. Levi era coletor de taxas. E por causa disso ele era odiado pelos judeus. Odiado. Então agora Jesus mostra, esse ato mostra Jesus desafiando por 2 vezes a religiosidade e a cultura do seu tempo. Por quê? Primeiro, Jesus chama um coletor de taxas. Segundo, Jesus senta na mesa com um monte de gente que não presta. Um monte de capo. E que talvez eu e você não tivesse nem coragem de sentar junto. Vamos lá. Em Marcos 2, do 1 ao 12, Marcos demonstrou a autoridade pessoal que Jesus tem de perdoar pecados. Mas agora Jesus desenha isso. Ele deixa um quadro vívido do que é perdão de pecados. Chamar um homem que é odiado por causa da sua profissão para segui-lo mostra claramente perdão de pecados. Sentar na mesa com gente que não presta, gente que não merece, é mostrar perdão de pecados de forma visível. Novamente, Jesus está na beira-mar, ensinando a multidão que o seguia. Passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Então Jesus o chama para segui-lo. E Levi, e é muito interessante porque esse relato aqui parece muito com o que a gente vê em Simão e André, em Tiago e João. Porque quando Levi escuta o convite de Jesus, segue-me,
ele larga tudo e começa a segui-lo. E se você assistiu The Chosen, e você vê a cena de Jesus chamando Levi, que é Mateus, é impossível você não se emocionar. Então, ele larga tudo. Larga sua profissão, larga seu ganha-pão, larga sua estabilidade financeira e começa a seguir Jesus. Larga inclusive o amor próprio, porque se ele tivesse amor próprio, ele não ia seguir Jesus. Porque os discípulos de Jesus não iam muito com a cara dele. Eles ainda estavam em processo de santificação. Provavelmente esse Levi que nós temos aqui seja Mateus, né? Filho de Alfeu. Mas por que os coletores de taxas eles eram tão odiados assim? Bom, eles eram odiados, meus irmãos, porque eles hoje nós temos justiça e equidade na maioria das vezes que nós pagamos taxas. São abusivas? São, mas nem tanto quanto naquele tempo. Naquele tempo, o coletor de taxa cobrava o valor que queria. Simples. Ele olhava para a cara do seu Teodoro e falava assim: esse homem tem cara de alguém que pode me pagar 10 vezes mais o valor. Então eu vou cobrar dele e ele tem que pagar. Se ele não pagar, ele vai preso. Ele vai perder a casa dele, ele vai perder o carro dele. Então o que o seu Teodoro vai fazer? Vai ter que pagar. Vai ter que pagar o que está mandando. Você não discute. Quando chega o seu IPTU, por mais absurdo que seja o valor, você tem que pagar. Você não tem como, não, eu vou discutir. Não, você tem que pagar. Você não tem como barganhar. Mas naquele tempo, meus irmãos, os homens eram mais abusivos e desonestos. E eles trabalhavam para Roma. Os coletores de impostos e de taxas trabalhavam para Roma. Então eles passavam a taxa de Roma e o que eles cobrassem a mais era para eles. Um outro coletor de taxas famoso é Zaqueu. Né? Então é por causa disso que eles eram odiados. É por causa do quê? Desonestidade. Eu acho que você não tem apreço por uma pessoa desonesta. É muito interessante, meus irmãos, como eu falei antes, quando nós olhamos para Levi, Levi não era um bom candidato para ser discípulo de Jesus. Ele não era bem-vindo. Sabe o que acontece? Naquele tempo, os judeus tinham uma lei oral que é diferente da Escritura. Eles pegaram a Escritura, os mestres da lei pegaram o Antigo Testamento e as leis de Moisés e eles esmiuçaram um pouco mais aquelas leis, eles foram até as últimas consequências. E eles achavam e acreditavam que só o fato de você receber na sua casa um coletor de impostos, sua casa estava impura. E você teria que fazer os rituais estabelecidos lá na lei de Moisés para casas impuras. Jesus está chamando Levi não apenas para um banquete. Jesus está chamando Levi para caminhar com ele, possivelmente para dormir no mesmo ambiente que ele. Jesus então desafia a religiosidade e a cultura judaica. Mas isso não importa, meus irmãos, porque Jesus veio para salvar pecadores. E agora, em seguida, nós temos o banquete. Levi convida seus amigos. E os amigos de Levi não eram flor se chegue. Os amigos de Levi eram moralmente impuros. Eles não eram apenas ritualmente impuros. E aí tem uma diferença. Os ritualmente impuros eram quem? Eram os condutores de camelo, os curtidores de couro, os tecelões e os cobradores de taxa. Como Levi. Ele era ritualmente, cerimonialmente impuro. Mas, na mesa, na casa de Levi, é muito provável que a turma que estava sentada à mesa com Jesus era formada adúlteros, ladrões, blasfemadores
e assassinos. Meus irmãos, pensa você sentado na mesa com o cara que trai a mulher, o cara que rouba a vizinhança, o cara que blasfema, o homem que matou a própria mulher e os filhos. É bem provável que Jesus está à mesa com esses homens. Porque lá em Marcos capítulo 7, Jesus vai dizer que o que é impuro não é o que entra no homem, mas é o que sai do homem. Então, provavelmente, aqueles que estavam na mesa com Jesus eram moralmente impuros. Não apenas cerimonialmente impuros, eles eram moral, eles eram gente que não presta. Gente que ninguém quer sentar junto. Na mesa com os grandes, todo mundo quer sentar. Na mesa com gente famosa, todo mundo quer sentar. Na mesa do pastor, todo mundo quer sentar. Mas na mesa dos pecadores, Jesus quer sentar. E agora o perdão é declarado de forma visual. As pessoas veem o perdão. O perdão que foi anunciado ao paralítico, que foi dado ao paralítico, agora é mostrado publicamente. Todo mundo consegue ver, inclusive os mestres da lei, que Jesus perdoa aqueles homens. Jesus está comendo com pecadores, gente complicada, cheia de pecados, mas que agora por meio de Jesus podem experimentar o reino de Deus. Com Jesus, meus irmãos, o reino de Deus está aberto para pecadores também. Jesus não veio para salvar aqueles que acham que não precisam de salvação. Jesus veio para salvar aqueles que se enxergam como pecadores. Jesus não veio para salvar os hipócritas. Jesus não veio para salvar aqueles que se acham merecedores do céu. A Escritura deixa muito claro que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que não há nenhum justo sequer sobre a face da terra, que todos se desviaram. E que todos são filhos de Adão e por isso pecam. Mas, meus irmãos, infelizmente, muitas vezes nós não conseguimos enxergar no espelho a podridão do nosso coração. Nós temos facilidade em olhar para o lado e ver o pecado daqueles que estão ao nosso redor. Mas o que está no nosso coração a gente não enxerga. Naquele tempo, os mestres da lei achavam que eram justos o bastante, porque eles conheciam a Escritura, meus irmãos. Eles eram os professores de Bíblia. Eles ensinavam a Bíblia. Eles conheciam a Escritura. Eles gastavam o dia inteiro meditando na Escritura. E por causa disso eles ficavam cegos, porque eles não enxergavam a Escritura como um espelho que revela quem nós verdadeiramente somos. Eles cumpriam todos os rituais estabelecidos na lei de Moisés, os rituais de purificação, os rituais de santificação, mas eles nunca tinham percebido que todos aqueles rituais apontavam para a obra de Jesus Cristo, Filho de Deus, que agora estava diante deles. E eles nunca entenderam que apenas em Cristo eles encontrariam a paz perfeita com Deus o Pai. Meus irmãos, Jesus veio para aqueles que se enxergam como verdadeiramente são pecadores. Jesus veio para a gente quebrada. Jesus veio para os excluídos deste mundo. Jesus veio para os impuros. Jesus veio para salvar aqueles que olham no espelho da palavra de Deus e se enxergam como realmente são. Porque quando nós olhamos, meus irmãos, para a Escritura e nós colocamos ela contra nós,
Nós olhamos o padrão de Deus, o padrão que Deus estabelece é muito alto, nós não somos capazes de atingi-lo. Porque quando nós vamos, por exemplo, para o Sermão do Monte, e lá diz, Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito a Moisés, não matarás, não matarás, mas se você odeia seu irmão, você é assassino. E aí quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o padrão de Deus lá em cima, porque quem de nós aqui nunca sentiu ódio no coração? Quem de nós nunca sentiu raiva? Vontade de cometer loucuras? Nós precisamos, meus irmãos, olhar para a palavra de Deus como um espelho contra nós. Nós precisamos olhar para a Escritura como um espelho que olha para nós. E nós precisamos ter uma noção real de quem nós somos diante de Deus, da nossa condição, dos nossos pecados. O ser humano precisa saber como ele está de verdade, porque não há como nós sermos curados do pecado sem sabermos que estamos perdidos em nossos delitos e pecados. Nós precisamos ter essa visão da nossa realidade. Eu não sei qual seja a sua história. E talvez, meus irmãos, eu nem conheça boa parte dos seus pecados. Mas Jesus conhece você. Jesus conhece você. Ele te conhece e Ele me conhece. E talvez você ache que não mereça sentar à mesa com Jesus. Mas Jesus chama você e eu para sentarmos à mesa. Ele chama aqueles que não merecem para sentar à mesa, meus irmãos. Nós não merecemos e somos chamados a sentar à mesa, porque se dependesse dos nossos esforços em seguir a lei de Deus, nós não seríamos capazes de atingir. Ninguém é capaz de atingir o padrão de Deus. Todos nós precisamos de Jesus. Se você ainda não se arrependeu de algum pecado, que você se arrependa nessa noite e que você seja perdoado. Se você guarda uma mágoa, um rancor, um ressentimento, um ódio no seu coração contra outra pessoa, que nessa noite você seja perdoado. Que nessa noite você coloque isso diante do Senhor. Que você veja que você também é impuro. E que você também é um pecador assim como eu. E que só Jesus pode nos dar vida, paz e alegria. E Jesus nos chama a sentar à mesa. Se arrependa dos seus pecados e sente à mesa com Jesus e sua família. Quando nós nos unimos à Igreja de Cristo, e a Igreja de Cristo, meus irmãos, ela se expressa aqui. Essa comunidade aqui, ela é a expressão da Igreja de Cristo nesse bairro. Ela é uma expressão da Igreja de Cristo. A Igreja perfeita de Cristo, sem mácula, sem ruga, se expressa em igrejas pequenas, imperfeitas e quebradas. Nós somos aqueles que foram salvos pela graça. Somos aqueles que somos chamados a sentar à mesa com Cristo. E nessa mesa nós podemos comer e beber com o nosso Salvador. E não apenas com Ele, porque Jesus não nos chama para uma relação individualista. Jesus não chama para um relacionamento entre eu e Deus. O mundo que se exploda. Não. Jesus nos chama à mesa para comermos e bebermos com Ele e com sua família. E como podemos sentar à mesa se nos mordemos uns aos outros? Precisamos perdoar uns aos outros. E agora, com Cristo, nós podemos comer e beber com Ele e com outros pecadores que foram salvos pela graça. Todas as vezes, meus irmãos, que nós celebramos a ceia do Senhor,
nós sentamos à mesa com Cristo. A ceia do Senhor, essa ceia aqui, ela aponta para aquela ceia que Jesus vai fazer, a última ceia, e ela aponta para o grande banquete na mesa do Cordeiro. Então, quando nós sentamos e ceamos, celebrando a ceia do Senhor, nós também estamos, de alguma forma, olhando para a grande ceia que nós participaremos. A mesa do Senhor, meus irmãos, é o lugar dos excluídos, é o lugar dos bandidos, dos assassinos, dos adúlteros, é o lugar de gente quebrada, é o lugar de gente que se entende como pecador. E o mais legal, meus irmãos, Jesus se alegra em sentar à mesa com cada um de nós. Jesus faz festa em sentar à mesa conosco. Jesus faz festa em comer e beber conosco. A ceia do Senhor, assim como o banquete na casa de Levi, apontam para o grande banquete. E um dia, meus irmãos, um dia nós vamos sentar à mesa com Cristo ressuscitado. Nesse dia, nós vamos nos alegrar de tal maneira e nós nunca mais vamos lembrar do sofrimento. O sofrimento vai ser uma vaga lembrança. Não haverá tristeza. Se hoje nós choramos por causa dos nossos pecados, se você não chora por causa dos seus pecados, você precisa olhar melhor para dentro de você e para a Escritura. Mas um dia nós nunca mais vamos chorar. Nunca mais. Porque nós seremos aqueles que foram consolados. Amém? Vamos orar? Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, se há em nosso meio algum irmão, alguma irmã que precisa de perdão, que nessa noite ele tome posse desse perdão. Porque o Senhor nos prometeu. O Senhor prometeu o perdão dos nossos pecados. E que essa pessoa tome posse nessa noite desse perdão. Que essa pessoa te abrace, Senhor. Porque o Senhor não veio para os sãos, o Senhor veio para os doentes, e nós somos doentes. Se há em nosso meio, Senhor, alguém que se sente impuro, indigno, que o Senhor possa convencê-los de que Cristo senta com aqueles que são impuros e indignos, e que todos nós somos. E que nós podemos agora se alegrar, celebrar um banquete na mesa com o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Nos ajude, Senhor, a vivermos para a glória do Teu nome, Jesus. Ajude cada um dos meus irmãos a perdoarem uns aos outros, a amarem uns aos outros, que a nossa religião não seja individualista, mas coletiva. Que a nossa ligação com o Pai, por meio do Filho, se manifeste em ligações de afetos com uns com os outros. Que o amor que nós sentimos pelo Pai, através do Filho, se expresse em palavras e em ações uns pelos outros. E que esse amor nos impulsione também, ó Deus, a compartilhar Teu Evangelho com aqueles que estão excluídos nessa sociedade, com os pecadores, porque foi para esses que o Senhor veio. E nós nos alegramos em saber que fomos salvos por Tua maravilhosa graça. Bendito seja o Senhor, Deus do universo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja Jesus, nosso Salvador, aquele que senta em nossa mesa, que perdoa os nossos pecados, que cura nossas feridas e sara nossa alma. Nós te damos honra, louvor e glória para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Você pode se levantar.